Olá, pessoal. Nesta aula estarei revisando todos os conteúdos que serão cobrados na avaliação bimestral do segundo bimestre, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui revisando a semelhança de triângulos. Os casos de semelhança de triângulos. Então, nós temos aqui o primeiro caso, que envolve ângulo, certo? O que significa isso? Que dois triângulos, eles são semelhantes. Eu posso dizer que quando esses dois ângulos aqui, ó, eles são congruentes. Se tem dois ângulos iguais nos dois triângulos, então significa que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Outro é o lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Ou seja, esse lado, ele é semelhante ao lado A', B'. Esse ângulo A é semelhante ao ângulo A'. E o lado AC é semelhante ao lado A', C', tá? Lado, lado, lado. É aquilo que não tem nada a ver com os ângulos, somente os lados. Então, eles também são semelhantes, tá? O lado AB com o lado A', B'. O lado AC com o lado A', C'. O lado BC com o lado B', C'. Vamos agora entrar nas propriedades dos quadriláteros. Vamos revisar aí. Os quadriláteros, eles podem ser divididos, separados em trapézios e não trapézios, certo? Os trapézios propriamente ditos são esses três tipos aí, ó. Eles têm o quê? Só dois lados paralelos. Os paralelogramos, eles têm os lados opostos paralelos. O que significa isso? Que os trapézios propriamente ditos, ele possui um par de lados paralelos. Quem é esse par? São as bases dele. A base menor e a base maior, certo? Esse outro trapézio aqui é o chamado trapézio isósceles. Ele também tem um par de lados paralelos, que são as suas bases, tá? Paralelo significa que nunca tocam um na outra, não está inclinado, tá? E o trapézio escaleno, que tem esses dois lados também paralelos, mas esse lado aqui não é paralelo, então essa é a característica dos trapézios. Um par de lados paralelos e o outro par não paralelo, como podemos observar nos três. Os paralelogramos têm os lados opostos paralelos. O que significa? Que nos paralelogramos existem dois pares de lados paralelos. Ó. Esse lado aqui é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse lado. O retângulo, esse lado paralelo a esse e esse paralelo a esse. O quadrado também, ó, dois pares. O losango também, dois pares de lados paralelos. Agora nós vamos ver a característica e a classificação dos quadriláteros. Os trapézios, um par de lados opostos paralelos, e existem três tipos de trapézios. Os trapézios isósceles. Os trapézios isósceles, eles têm os lados opostos não paralelos iguais, ou seja, ó, esse lado aqui que não é paralelo tem o mesmo comprimento desse lado aqui, ó. Esse aqui tem o mesmo comprimento desse lado. Então, isso é uma característica do trapézio isósceles. E esse ângulo aqui, ó, ele é congruente a esse ângulo. Esse ângulo congruente a esse ângulo. Os ângulos das bases são iguais. O outro tipo de trapézio é o trapézio retângulo. Qual é a característica dele? Tem um dos lados perpendiculares às bases. Então, olha, no trapézio retângulo, ele vai possuir dois ângulos de 90 graus, um nesse vértice e o outro nesse outro vértice aqui, ó. Ângulos de 90 graus. Apareceu dois ângulos de 90 graus no trapézio, e esse lado aqui, ele é reto, então eu estou falando do trapézio retângulo.
que é o trapézio escaleno? Ele possui esse lado paralelo a esse, mas tem lados opostos não paralelos diferentes. Ou seja, esse lado aqui é diferente desse. Uma característica básica do trapézio escaleno é que ele não possui nenhum ângulo congruente. A soma dos ângulos é 360 graus, porém, esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse. Consequentemente, também, todos os lados têm um comprimento diferente. Por isso, nós chamamos ele de trapézio escaleno. Os paralelogramos. Todos os pares de lados opostos paralelos. Um exemplo disso é o retângulo. O que é o retângulo? Ele é um quadrilátero em que os 4 ângulos são retos. Então, aqui, ó, nos 4 cantinhos, são formados por ângulos de 90 graus. O losango é um quadrilátero cujos lados são todos iguais. Ou seja, num paralelogramo, num losango, esse lado congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. Todos os lados têm o mesmo tamanho. O paralelogramo é um quadrilátero em que quaisquer 2 lados opostos são paralelos. Então, por que os outros são paralelogramo e esse aqui também é paralelogramo? Isso aqui é um paralelogramo específico, certo? Em que ele não possui ângulo de 90 graus nele, mas ele possui pares de lados paralelos, certo? E tem o quadrado, que é o quadrilátero que todos os ângulos têm 90 graus e todos os lados são iguais. Nós podemos também classificar o quadrado como um retângulo, porque ele satisfaz as características de um retângulo, porque possui 4 ângulos retos e lados opostos paralelos, iguais. E ele também atende a característica do losango, porque ele é um quadrilátero cujos lados são todos iguais. Então, eu posso dizer também que o quadrado ele é um retângulo e é um losango. Vamos para os nossos exemplos. Primeiro exemplo. Um quadrilátero possui as seguintes características. Todos os ângulos têm a mesma medida, todos os lados têm a mesma medida. Suas diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares. Esse quadrilátero é o quê? Ele é um losango, um quadrado, um retângulo ou um trapézio? É só vocês observarem as características desse quadrilátero. Que quadrilátero ele tem todos os ângulos com a mesma medida? Aqui eu tenho 2, o quadrado e o retângulo. Todos os lados têm a mesma medida. Eu tenho o quadrado. Suas diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares, o quadrado. Então, esse polígono ele está falando do quadrado. Veja os desenhos abaixo. Os desenhos que representam retângulos são... Então, ó, se está falando que é retângulo, significa que os polígonos têm que ter todos os ângulos de 90 graus. Quais figuras aqui nós temos os ângulos de 90 graus? A figura 1, a figura 2 e a figura 4. Então, é a letra B. Próximo. Para uma atividade de matemática em que solicitava a construção de quadriláteros e a escrita de suas propriedades, Paulo pediu a seus alunos para construírem um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, mas seus ângulos não medem 90 graus, não medem. Tem lados opostos paralelos e o ângulo não medem 90 graus. Aqui o símbolozinho ficou diferente, gente, mas era para ter só uma bolinha aí. Qual quadrilátero ele pediu para seus alunos construírem? Foi o quadrado? O quadrado tem os lados opostos paralelos? Tem. Só que ele tem os ângulos de 90 graus, então não é o quadrado. É o trapézio? O trapézio tem seus lados opostos paralelos? O trapézio ele possui apenas um par de lados paralelos. E existem trapézios que têm ângulo de 90 graus. Paralelogramo? O retângulo? O paralelogramo ele tem os lados opostos paralelos
e não tem o ângulo de 90 graus. Então, é o paralelogramo. Uma fábrica de móveis lançou um modelo de mesas escolares com a forma de um quadrilátero, no qual esse quadrilátero tem duas propriedades exclusivas. Os ângulos da base são congruentes, as diagonais também são congruentes. O modelo de mesa lançado pela fábrica tem a forma de os ângulos das bases são congruentes. Já sabemos que um trapézio, ele tem um tipo de trapézio que os ângulos da base são congruentes. E as diagonais também. Que trapézio é esse? É o isósceles ou é o retângulo? É o trapézio isósceles. Essa é a característica dele que nós vimos anteriormente. Então, pessoal, essas questões que eu coloquei aqui é o que vocês precisam saber sobre a propriedade dos quadriláteros, viu? Agora vamos entrar aqui no cálculo de áreas, começando aqui com as áreas dos quadriláteros. Então, só para revisar aqui, qual é a formulazinha que calcula a área de um quadrado? Multiplicando lado vezes lados, ou lado ao quadrado. E o retângulo? Multiplicação da base vezes a altura. Do trapézio? Base maior mais base menor, vezes a altura, que é esse comprimento aqui, ó, dividido por 2. Então, quando vocês forem fazer algum cálculo com a área do trapézio, você tem que somar isso aqui primeiro e o resultado multiplicar pela altura. E depois dividir por 2. O losango, diagonal maior vezes diagonal menor, o resultado divide por 2. Diagonal é esse comprimento que parte de um vértice ao outro do polígono. Como que calcula a área de um triângulo? Ela é determinada multiplicando a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? Esse comprimento aqui, ó. Quem é a altura? Essa daqui. Gente, às vezes, alguns alunos confundem a altura com o lado do triângulo. Se o triângulo ele é retângulo, a altura já fica nesse sentido. Agora, se ele não é, ela parte desse comprimento aqui, ó. Quando você pega uma trena, pega qualquer objeto para medir a altura, então você não vai pegar ela e deixar ela torta. Você vai deixar ela na forma reta, em pé, para descobrir uma determinada altura. Se você vai medir sua altura, você vai ficar sentado? Ou você vai ficar torto? Não, você vai ficar em pé, na posição reta. Não é isso? Então, a altura sempre vem na posição reta. Cálculo da área do círculo. Gente, a área de um círculo é determinada multiplicando π vezes o raio ao quadrado. Em que o π é uma constante que vale 3,14. O raio é esse comprimento que vem do centro até a circunferência, certo? E A é a área. Então, nunca se esqueçam que para calcular a área, que é esse espaço aqui dentro de um círculo, é a multiplicação do π vezes o raio ao quadrado. Vamos para os nossos exemplos. Primeiro, observe a forma geométrica de cor cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. Então, nós temos aqui essa forma geométrica. Que forma é essa? Essa forma, ela é um trapézio isósceles, certo? E ele disse que cada comprimento dessa malha aqui é 1 metro, certo? 1 metro. 1 metro aqui, 1 metro aqui. Então, olha, a medida da área dessa forma geométrica é quanto? Para descobrir a área de um trapézio, o que você tem que fazer? Precisa saber quanto mede as suas bases e a altura. Então, como cada quadradinho desse tem 1 metro de comprimento, então a base desse trapézio é só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros. E a base menor? 1, 2, 3, 4 metros. E a altura? 2 metros. Agora é só você pegar e jogar esse valor na fórmula da área do trapézio, que é a base maior mais base menor
multiplicados pela altura dividido por 2. Então, vamos descobrir aí o valor dessa área. Então, olha, nós descobrimos lá no trapézio que, naquele trapézio isósceles lá, né, que a base dele aqui é de 8 metros, aqui é 4 metros, a altura é de 2 metros. Joga na fórmula, ó. A área, que é igual a 8 mais 4, multiplica pela altura, que é 2, e divide por 2. Então, a área vai ser igual a quanto? Soma esse mais esse, vai dar 12. 12 vezes 2 dividido por 2, que vai dar 24, que dividido por 2, a área vai ficar 12 metros quadrados, certo? Então, esse é o resultado final daquele cálculo daquela situação problema, certo, pessoal? Então, nós vamos para a próxima questão. Vou colocar aqui. Que a resposta certa aí é a letra B, tá? Próximo. Na próxima questão aí, nós temos assim. Dona Lilá vai cercar um pedaço retangular do seu quintal para lá plantar salsinha e outros temperos. A área reservada ao plantio de salsinha e outros temperos é... Então, a primeira coisa a observar aí, gente, é que formato tem esse canteiro aí. Esse canteiro, ele tem um formato de retângulo. Ele é um canteiro retangular, em que os seus comprimentos é 17 metros por 23 metros. Para descobrir aí a área desse canteiro, gente, é só multiplicar a base vezes a altura. Entendeu? É muito simples fazer esse cálculo aí, ó. Você vai pegar e vai multiplicar 23 vezes 17, que é a área do retângulo. Aqui dentro está o canteiro. 17 vezes 23. Aí você encontra o resultado final. Que aí vai dar 17 vezes 23. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 391 metros quadrados. Essa é a área do canteiro, certo, pessoal? Agora nós vamos para a próxima questão. A resposta certa aí, como podemos observar, é a letra A. Na próxima questão, nós temos aí, dizendo o seguinte: se para construir cada metro quadrado de telhado, vamos dar o ponteiro aqui. Se para construir cada metro quadrado de telhado são usados 20 telhas francesas, então aqui, gente, exige um pouco mais de interpretação, tá? A cada metro quadrado, quantas telhas? 20 telhas. Então, para cobrir um telhado com as dimensões indicadas na figura abaixo, serão necessárias quantas telhas? O que você tem que fazer aí para descobrir quantas telhas vai ser utilizada para cobrir toda essa área desse telhado, dessa casa? Primeiro, a gente vai observar o formato do telhado. O telhado, como podemos observar, ele tem um comprimento aqui de 4 metros e esse comprimento aqui de 10 metros. E ele tem um formato retangular, certo? Então, para descobrir essa área aí, você vai multiplicar o quê? As duas dimensões, que é 10 vezes 4, né? O 10 de comprimento, o 4 de largura. Aí você descobre essa área aí, equivalente a essa parte. Mas essa casa, ela tem uma banda só? Não, ela tem duas bandas. Então, um detalhe a observar mais é que
Quando você descobrir a área dessa parte, você tem que multiplicar por 2 para saber a área da outra parte. Certo? Não é porque só está aparecendo essa parte aqui que você vai calcular só essa área, não. Inclusive, tem uma questão na prova bem parecida com esse probleminha aqui, viu? Tomem bastante cuidado para que vocês não venham errar. Então, vamos para o nosso cálculo aqui. Então, olha, essa aqui é uma parte do telhado da casa, mas lá no enunciado ele diz que a cada 1 metro quadrado, ele gasta quantas telhas? Ele gasta lá um total de 20 telhas. É interessante que vocês tiram esses dados para que vocês venham entender o que a questão está te querendo, está te pedindo, certo? Ó, essa é a informação que ele está dando, ó. A cada 1 metro quadrado, 20 telhas. Mas eu preciso saber quantos metros quadrados tem esse telhado para saber o resultado final. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e multiplicar aqui e descobrir a área do telhado. 10 vezes 4. Essa parte aqui é de 40 metros quadrados, mas, como eu falei, tem que ter muita observação, porque a casa ela não é uma banda só. Observe que ela está assim, só que ela está visualizada meio que de lado. A outra banda da casa está escondida do outro lado da figura. Aí, o que você vai fazer para descobrir o telhado? A área de todo o telhado. 40 vezes 2, que vai dar 80 metros quadrados. Essa é a área do telhado. Aí vem a interpretação. No enunciado, ele diz o seguinte, que a cada 1 metro quadrado, quantas? 20 telhas. E 80 metros quadrados vai gastar quantas telhas? Faça essa pergunta que você consegue resolver. Se 1 metro quadrado é 20 telhas, 80 metros quadrados, para descobrir a quantidade de telha, basta multiplicar 80 vezes 20. Certo? Se 1 é 20, 80 vezes 20 vai ser 1.600 telhas. Certo? Ou seja, para cobrir todo o telhado daquela casa, ele vai gastar 1.600 telhas. Beleza? Eu espero que tenham entendido. Vamos agora para a nossa próxima questão aí. Então, pessoal, nós vamos para a próxima questão, que diz assim. Na figura abaixo, está representada a planta baixa de um escritório que terá seu piso totalmente revestido de carpete. A quantidade de carpete necessária para executar o serviço será no mínimo igual a quanto? Ele quer saber quantos metros quadrados vai revestir esse piso aqui, ó. Observando essa figura, nós podemos ver aí que ela é irregular, porque não tem formato definido. Mas eu posso fazer com que essa figura se divida em outras partes, se tornando ela irregular. Ó, eu traçando fazendo essa linha aqui, ó, desse lado eu formei um retângulo com base 4 e altura 3. Aqui, fazendo um outro traço, ó, aqui eu tenho um triângulo, com a base medindo 4 e altura 3. E aqui eu formei um quadrado com lado medindo 4 metros. Então, para fazer o cálculo da área dessa forma aqui, você tem que ir fazendo o cálculo de área por área, certo? Para depois você pegar e somar todas as áreas no final e encontrar o resultado final. Então, eu fiz aqui a decomposição. A primeira parte ficou um retângulo com base 4, altura 3. A área aqui vai ser 4 vezes 3, que dá 12 metros quadrados. Aqui dentro, 12 metros quadrados. O triângulo, como é que calcula a área de um triângulo? Né? Base vezes altura dividido por 2? Base vezes altura dividido por 2. 12 dividido por 2, que vai dar 6 metros quadrados. Então, a área do triângulo é de 6 metros quadrados. A última é o quadrado que formou lá embaixo, lembra? Com lado 4. A área vai ser lado vezes lado, que é 4 vezes 4, que vai dar 16 metros quadrados. Certo? Então, olha,
Continuando aqui, ele quer saber a área total. O que vai ser a área total? Então, aqui deu 16. É só você somar tudo, certo? Você vai somar, ó, 12 mais 16 mais 6, certo? Então, aqui vai ficar 6 mais 6, 12. 12 mais 2, 14 vai 1, 34 metros quadrados. Essa é a área total daquele carpete que vai ser revestido naquele piso irregular, certo? Então, é assim a forma que você pode fazer para descobrir a área de uma região irregular. Vamos continuar aqui agora. Agora, nós temos aqui um círculo. Uma capa circular de lona será confeccionada para cobrir uma piscina de fibra de um clube. A dimensão externa dessa piscina, também circular, está apresentada na figura abaixo. A medida mínima dessa capa em metros quadrados deverá ser de... Então, a piscina tem um formato circular. Ele vai colocar essa capa aqui em cima, certo? Aí ele quer saber qual é a área dessa capa. Como que descobre isso? Através do cálculo da área do círculo, certo, pessoal? E como que calcula a área do círculo? Lembra da fórmula? A fórmula, π vezes o raio ao quadrado. Então, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, nós temos aí o círculo, que representa a lona, e ele deu aí o diâmetro dessa lona, que é equivalente a 6 metros. Vamos para o nosso cálculo e descobrir aí quantos metros quadrados tem essa lona aí. Então, vamos lá, ó. Se aqui 6 metros é o diâmetro, 3 metros é o raio. É esse número que eu vou jogar na fórmula, gente. Não é o 6, não. 6 é o diâmetro, tá bom? Tomem cuidado com esse detalhe aí também, para vocês não errarem. Então, na substituição aqui, eu já sei que π vale 3,14, o raio vale 3, é 3 ao quadrado. A área vai ficar 3,14 vezes 9. A área vai ficar quanto? 3,14 vezes 9. 4 vezes 9, 36. 9 vezes 1, 9, mais 3, 12. 9 vezes 3, 27, mais 1, 28. Então, a área dessa lona é de 28,26 metros quadrados. Certo, pessoal? Então, com isso, eu concluo aqui a revisão do cálculo de áreas. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade com o perímetro, a soma dos ângulos internos e as diagonais de um polígono. Então, até a próxima.